Olá, sou a professora Suzana e vamos para a terceira e última parte do conto A Estrela, de H.G. Wells. E lá em cima, para levar a cabo as suas palavras, solitária, fria e lívida, queimava a estrela do vindouro juízo final. Para muitos que a contemplaram naquela noite, até os olhos arderem, ela parecia estar se aproximando visivelmente. E naquela noite também o clima mudou e o gelo que havia coberto toda a Europa Central, a França e a Inglaterra, suavizou-se e logo começaria a derreter. Mas você não deve imaginar, pela minha descrição de pessoas orando na noite, embarcando em navios e fugindo para o terreno montanhoso, que o mundo inteiro já estivesse em terror por causa da estrela. De fato, os usos e costumes ainda governavam o mundo, e exceto pelas conversas dos momentos ociosos e pelo esplendor da noite, 9 seres humanos em cada 10 ainda se dedicavam às suas ocupações comuns. Em todas as cidades, as lojas, exceto uma aqui e outra ali, abriam e fechavam nas horas certas. Os médicos e os agentes funerários exerciam seus ofícios, os operários se reuniam nas fábricas, os soldados treinavam, os estudiosos estudavam, os amantes buscavam um ao outro, ladrões espreitavam e fugiam, políticos planejavam suas tramóias. As prensas dos jornais berravam durante a noite, e não poucos sacerdotes desta e daquela igreja recusavam-se a abrir seu prédio sagrado para alimentar o que consideravam um pânico tolo. Os jornais insistiam na lição do ano 1000, pois também naquela ocasião as pessoas haviam previsto o fim. A estrela não era uma estrela, mas apenas gás, um cometa. E se fosse uma estrela, não poderia atingir a Terra. Não havia precedente para tal coisa. O senso comum estava firme em todo lugar, cheio de escárnio, zombando, um pouco inclinado a perseguir os obstinadamente temerosos. Naquela noite, às 7h15 pelo horário de Greenwich, a estrela estaria em seu ponto mais próximo de Júpiter. Então o mundo veria para onde as coisas se dirigiam. As horríveis advertências do mestre matemático foram tratadas por muitos como uma mera autopromoção elaborada. O senso comum, por fim, um pouco aquecido pelo debate, expressava as suas imutáveis convicções indo para a cama. Assim também, o barbarismo e a selvageria, já cansados da novidade, foram cuidar de seus negócios noturnos e, exceto por um cão aqui e outro ali, o mundo dos animais deixou a estrela passar despercebida. E ainda assim, quando os últimos observadores nos países europeus viram a estrela nascer uma hora mais tarde, é verdade, mas não maior do que na noite anterior, ainda havia muitos acordados para rir do mestre matemático, para assumir que o perigo havia passado. Mas depois os risos pararam. A estrela cresceu, em um terrível passo firme, hora após hora, um pouco maior a cada hora, um pouco mais próxima do zênite da meia-noite e mais brilhante, até a noite ter se transformado em um segundo dia. Se ela tivesse vindo diretamente para a Terra, em vez de progredir por um caminho curvo, se não tivesse perdido velocidade para Júpiter, ela teria saltado o abismo entre nós em um dia, mas da forma que se comportava, levou 5 dias para passar para o nosso planeta. Na noite seguinte, ela tinha o terço do tamanho da Lua, antes de se pôr para os olhos ingleses. O degelo era certo. Ela nasceu sobre a América quase do tamanho da Lua, mas com um branco ofuscante e quente, e uma brisa de ar quente soprava agora com o seu nascimento e ganhava força. Na Virgínia, no Brasil e descendo o vale do São Lourenço, ela brilhava intermitentemente através de uma forte neblina de nuvens de tempestade, bruxuleante com raios violetas e granizos sem precedentes. Em Manitoba houve degelo e enchentes devastadoras, e sobre as montanhas da terra a neve e o gelo começaram a derreter naquela noite, e todos os rios que saíam de lugares altos corriam caudalosos e turvos, e logo em seguida, em seus trechos mais altos, com árvores arrastadas e corpos de animais e homens. Eles subiram continuamente sobre a luminosidade fantasmagórica e gradualmente ultrapassaram suas margens, no encalço da população em fuga. E ao longo da costa da Argentina e por todo o Atlântico Sul, as marés foram mais altas do que jamais haviam sido na memória do homem. Em muitos casos, as tormentas levaram as águas centenas de quilômetros continente adentro, afogando cidades inteiras.
e o calor aumentou tanto durante a noite que o nascer do sol foi como a chegada de uma sombra. Os terremotos começaram e cresceram até que em toda a América, desde o Círculo Ártico até o Cabo Horn, as encostas dos morros estavam deslizando, fissuras se abrindo, casas e muros reduzindo-se a pó. Toda a encosta do Cotopaxi deslizou em uma vasta convulsão, um tumulto de lava jorrou em abundância, tão alto, largo, rápido e líquido, em um dia atingiu o mar. Assim a estrela, acompanhada pela lua lívida, marchou através do Pacífico, arrastou as tormentas como a barra de um manto, uma cauda de ondas, espumante e impaciente, despejada ilha após ilha, varrendo delas todas os homens. Até que aquela onda atingiu, por fim, as longas costas da Ásia e invadiu o continente através das planícies da China. Ela veio sob uma luz cegante, com o bafo de uma fornalha, rápida e terrível. Uma parede de água de 15 metros de altura, rugindo esfomeada. Por um momento, a estrela, mais quente agora, maior e mais brilhante do que o sol, em seu máximo, mostrou com uma claridade inclemente a grande e populosa nação. Cidades e povoados com seus pagodes de árvores, estradas, amplos campos cultivados, milhões de pessoas insones contemplando com terror indefeso o céu incandescente. Então, baixo e crescendo, veio o murmúrio do dilúvio, e assim foi com milhões de homens naquela noite, uma fuga para lugar nenhum, com os membros pesados com o calor e a respiração ardente e insuficiente, e a enchente como uma parede rápida e branca atrás. E então a morte. A China foi iluminada por um branco brilhante, mas sobre o Japão, Java e todas as ilhas da Ásia Central, a grande estrela era uma bola de fogo vermelho, embaçado por causa do vapor, da fumaça das cinzas que os vulcões jorravam para saudar sua chegada. De cima vinham a lava, os gases e as cinza quentes. De baixo as inundações raivosas. Toda a terra se agitava e ribombava com os choques dos terremotos. Em breve, as neves imemoriais do Tibete e do Himalaia derretidas escorriam através de 10 milhões de canais convergentes, cada vez mais profundos, sobre as planícies da Birmânia e do Hindustão. As copas emaranhadas da selva da Índia ardiam em 1000 lugares, e abaixo das águas apressadas, em torno dos troncos, objetos escuros ainda lutavam debilmente e refletiam as línguas vermelho sangue do fogo. Uma confusão desorientada, uma multidão de homens e mulheres fugia descendo para os amplos rios para aquela última esperança dos homens, o mar aberto. A estrela crescia e agora ficava maior, mais quente e mais brilhante, com uma terrível velocidade. O oceano tropical havia perdido a sua fosforescência e o vapor rodopiante subia em espirais fantasmagóricas, das ondas negras quebrando incessantemente, pontilhadas por navios arrastados pela tormenta. E então aconteceu um milagre. Para aqueles que na Europa aguardavam o nascimento da estrela, pareceu que a rotação do mundo parara. Em 1000 espaços abertos, nas terras baixas e altas, as pessoas que haviam fugido das enchentes, das casas que ruíam, dos barrancos que desabavam, aguardaram em vão pelo nascer da estrela. Surgiu-se hora após hora de um terrível suspense e a estrela não nasceu. Uma vez mais, os homens colocaram seus olhos nas velhas constelações que haviam consideradas perdidas para sempre. Na Inglaterra, o tempo estava quente e o céu claro, embora o chão tremesse continuamente. Nos trópicos, Sírio, Capela e Aldebaran apareciam atrás de um véu de vapor. Quando finalmente a grande estrela nasceu, quase 10 horas mais tarde, o sol se levantou logo atrás dela. No centro de seu disco branco havia um disco negro. Foi sobre a Ásia que a estrela começou a se retardar no céu, e então subitamente, enquanto pairava sobre a Índia, sua luz foi encoberta. Toda a planície da Índia, da foz do Indo até as fozes do Ganges, era naquela noite uma vastidão rasa de água brilhante, da qual se erguiam templos e palácios, morros e colinas, enegrecidos de tanta gente. Cada minarete era uma massa de pessoas apinhadas, que caíam uma a uma nas águas barrentas à medida que o calor e o terror as dominavam. A terra toda parecia estar gritando de dor, quando subitamente uma sombra se projetou sobre aquela fornalha de desespero e houve uma brisa fria e a formação de nuvens no ar resfriado. Os homens olharam para cima, quase cegos, para a estrela, e viram que um disco negro se interpunha. Era a lua, que havia entrado entre a estrela e a terra. E enquanto os homens clamavam por Deus,
Por esse adiamento da morte, do leste saltou o sol com uma inexplicável rapidez, e então a estrela, o sol e a lua correram juntos pelos céus. Foi assim que, daí a pouco, para os observadores europeus, a estrela e o sol nasceram um sobre o outro, correndo impetuosamente por um momento e depois mais lentamente até por fim pararem, estrela e sol fundidos em um resplendor de chamas no zênite do céu. A lua não mais eclipsava a estrela, mas estava perdida para a visão da claridade do céu. E embora a maioria daqueles que ainda estavam vivos considerasse isso com o torpor nascido da fome, da fadiga, do calor e da desesperança, ainda havia homens que conseguiam perceber o significado desses sinais. A estrela e a terra tinham atingido seu ponto de maior proximidade, tinham girado uma sobre a outra e a estrela havia passado. Ela já estava se afastando mais e mais rapidamente, no último estágio de sua impetuosa jornada para a queda no sol. E então as nuvens se formaram, borrando a visão do céu. Os trovões e os raios envolveram o mundo. Sobre toda a terra caiu um aguaceiro, como o homem jamais havia visto. Onde os vulcões lançavam chamas vermelhas contra o céu das nuvens, desciam torrentes de lama. Em todo lugar, as águas estavam decantando a terra, deixando ruínas lodosas. Como uma praia atingida por uma tormenta, a terra foi coberta por tudo o que havia flutuado, e pelos corpos de seus filhos, os homens e os animais. Por dias a água fluiu para fora da terra, levando o solo, as árvores e as casas pelo caminho, formando enormes diques, escavando valas titânicas nos campos. Aqueles foram os dias de escuridão que se seguiram à estrela e ao calor. Durante esse tempo, por muitas semanas e meses, os terremotos prosseguiram. Mas a estrela havia passado, e os homens, movidos pela fome e só lentamente reunindo coragem, puderam rastejar de volta para suas cidades arruinadas, armazéns soterrados e campos encharcados. Os poucos navios que haviam escapado das tormentas daquela época vieram aturdidos e abalados, sondando seu caminho cautelosamente através das novas balizas e baixios dos portos outrora familiares. E à medida que as tempestades diminuíram, os homens percebiam que em todo lugar os dias eram mais quentes do que os de antigamente. O sol era maior e a lua havia encolhido para um terço do seu tamanho antigo e levava agora 4 vezes mais dias em seu ciclo de nova a nova. Mas essa história não fala da nova irmandade que daí a pouco surgiu entre os homens, da proteção das leis, dos livros e das máquinas, da estranha mudança que se abateu sobre a Islândia, a Groenlândia e a Baía de Baffin, verdes e amigáveis para os marinheiros espantados que lá chegaram depois de algum tempo. Tampouco fala da migração da humanidade, agora que a Terra era mais quente, para o norte e para o sul, na direção de seus polos. Essa história concerne apenas a chegada e a passagem da estrela. Os astrônomos marcianos, pois há astrônomos em Marte, embora sejam seres muito diferentes dos homens, ficaram, como é natural, profundamente interessados nessas coisas. É claro que as viram do seu ponto de vista. Considerando a massa e a temperatura do projétil que foi arremessado através de nosso sistema solar para o Sol, um escreveu, é fantástico quão pouco dano a Terra, que não foi atingida por pouco, sofreu. Todas as marcas continentais e as massas dos mares permanecem intactas e, de fato, a única diferença parece ser um encolhimento da descoloração branca, que se supõe ser água congelada, em torno dos polos, o que apenas mostra quão pequena a maior das catástrofes humanas pode parecer de uma distância de alguns milhões de quilômetros. E aí? Me conte, você gostou da história?